E aí, literários, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, espero que vocês estejam bem também. E hoje a gente vai bater um papo, gente, sobre o Circo Mecânico Tressault, da Genevieve Valentine, que foi a primeira autora, tá, gente, desse selo daqui da Dark Side Books, o Dark Love, tá? Então foi a estreia, né, do selo com essa autora, com esse título, então, o Circo Mecânico Tressault. E é Tressault mesmo, tá, pessoal? Eu procurei a origem geográfica, né, desse nome e não encontrei. Então eu estou lendo como está escrito, tá, gente? Mas isso não importa. Vamos lá. Essa edição linda, né, gente? Como sempre, a Dark Side caprichando pra caramba. Então a gente tem um alto e baixo relevo aqui. Tem um verniz localizado também, tá? Bem interessante. Eu tô com outro encartezinho aqui que eu vou mostrar pra vocês uma coisinha também. Tá? Deixa eu mostrar só um pouquinho aqui por dentro, né, gente? Capa dura, folha amarela, aquela coisa, né? E é uma história de trupe de circo mesmo, né, pessoal? É bem como o nome. Eu quero achar aqui uma ilustração pra vocês, pra mostrar. Olha que legal. Bem bonito. Já vamos conversar sobre a história, gente. Eu quero mostrar aqui uma ilustração para vocês, para mostrar aqui, fazer um link com esse encartezinho aqui que eu tenho. O livro é todo assim, cheio de ilustrações, tá, pessoal? Aquele padrão Dark Side que a gente já conhece, tá? Mas por que eu tô mostrando isso para vocês? Essa semana eu fui no Fantaspoa, que é um projeto que rola todos os anos aqui em Porto Alegre, gente, de filmes, assim, que passa durante quase um mês em algumas salas aqui de cinema, né, enfim, e é filme fantástico, filme de terror, enfim, né, e eu olhando numa das amostras que eu fui, eu peguei esse encartezinho, um livrinho, né, que fala aqui sobre o projeto e tal, o que tá rolando. E tinha uma amostra com uns desenhos, umas gravuras, enfim, né, numa sala de cinema. Eu comecei a olhar aquilo ali, eu comecei a achar tão parecido com os desenhos que tem no livro do Circo Mecânico, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só se não é a mesma coisa. É bem parecido, até a capa. E eu fui ver, é do Wesley Rodrigues, gente, é o mesmo... É o mesmo cara, então, ele é animador, ilustrador e quadrinista, Wesley Rodrigues. Então, o cara que fez essas gravuras, desenhos, que tá aqui, essas ilustrações, é o mesmo que tá fazendo pro Fantaspoa o trabalho também. Só um adendo aqui para vocês, né, é bem legal, então, quem é de Porto Alegre está convidado a comparecer, né, os projetos do Fantaspoa vai até o começo de junho, tá, pessoal? Depois só o ano que vem essa é a 15ª edição, é bem legal. Mas vamos então à resenha. Deixa eu colocar aqui o encartezinho. Gente, assim, é a primeira mulher, então, aqui, autora do selo que eu falei pra vocês, né, gente? O cenário, pessoal, é uma época imprecisa, de um pós-guerra, num estilo steampunk. Então são aquelas máquinas, aquelas engrenagens, é bem como tá aqui na capa e nas ilustrações que tem dentro do livro, tá? Esse é o cenário, uma época imprecisa também que a gente não sabe. Então é aquele sentimento de empobrecimento, de escombros, aquela coisa vazia, sabe? De um pós-guerra, aquelas pessoas com aquele vazio dentro de si, meio que sem esperança, né? Esse tipo de coisa, tá, gente? Esse é mais ou menos o cenário aqui da história, tá? Não é contado numa linha linear, pessoal, tá? Então a história, ela vai pipocar entre o presente e o passado, Mas para facilitar aqui a resenha para vocês, eu vou colocar os acontecimentos tudo em ordem, numa ordem cronológica certinho, tá? Mas não é assim que a história é contada, tá legal? Dois narradores nós temos aqui, um deles é o George, que é o cara que é da trupe do circo, então ele vai nos narrando os acontecimentos ali do circo, enfim, né, das apresentações.
falando dos personagens e tal. E nós temos um outro narrador que eu não sei quem é, que ele conta fatos que o George não está presente para falar. Então, acontecimentos com a dona do circo, que ele não tá junto, ele não tá lá presente para narrar. Então, a gente tem esse outro narrador que não sei quem é, enfim, é uma pessoa que narra outras histórias que vão acontecendo paralelas ou não com a presença do George, tá, gente? Mais ou menos assim, então. Tem gente que achou um pouco confuso, para mim não foi bem tranquilo, tá, pessoal? Nas primeiras 20 páginas aqui eu tava gostando bastante, achei que ia ser uma coisa bem diferente, bem original, mas no final eu conto para vocês a minha impressão final da obra, né? Vamos à história, então, como ela é. Nós temos a Boss aqui, é uma mulher, é a dona do circo, digamos assim, né? Que ela sobreviveu a um ataque de bomba num teatro que ela estava se apresentando, ela cantava, tá? E, gente, lembrando, tô contando na ordem cronológica, tá? Não é assim no livro. Mas é fácil, vocês compreendem bem tudo direitinho o que está acontecendo. Ela sobrevive, então, a esse ataque e, a partir desses escombros, ela começa a montar seres humanos meio homens, meio máquinas. Ela adquiriu um dom que a gente não sabe de onde veio, não é contado para nós como ela adquiriu esse dom, por que surgiu, de onde surgiu. Mas ela começa a meio que reanimar pessoas, transformando-as em máquina e ser humano, tá? Numa coisa só, tá? Então as ilustrações aqui mostram bem como é que é, porque a própria descrição da história não é bem clara. Então, antes de dar uma olhada nas ilustrações, eu tentava imaginar como eram essas criaturas e não tava rolando. Não tava assim aparecendo na minha cabeça como seria isso, tá? Então, com a ajuda das ilustrações, eu pude ver mais ou menos como são essas criaturas, esses seres, tá, gente? Então, aí bem no estilo steampunk mesmo, né? Ela faz essas criaturas, então começa a desenvolver esses meio humanos, meio máquinas, abre um circo e esse circo itinerante percorre o globo, tá, pessoal? Então eles vão se apresentando, tem o George, então, que vai contando para nós os acontecimentos do circo, contando um pouquinho de cada personagem, que são vários, e durante a trama tem sempre a presença dos homens do governo. Eles meio que temem os homens do governo, que, ao meu entender, são homens que querem a Boss para usar o poder que ela tem. Em prol da guerra, acredito eu, de conhecimento bélico, coisa assim, né, gente? Porque ao que parece ali é um cenário que passou por uma guerra, mas que existe ameaça de guerra constante, tá? Então é isso. É o George contando para nós sobre o pessoal do circo, suas frustrações, suas apresentações, suas relações. A Boss, ela tem um par de asas, né, que fica lá na oficina dela, que tem alguns personagens que têm um desejo latente por ter essa asa, então tem toda uma trama em si, né, com relação a essas asas. Eles querem ser esses seres, um ser alado no circo para se apresentar e tal. E eu achei que ia ser melhor, tá, gente? Porque nas primeiras páginas eu achei que a história ia ser fenomenal, diferente, mas é monótona. O pessoal, assim, não sai disso. São só os acontecimentos tratados de uma maneira extremamente superficial. O relacionamento desse pessoal ali, as frustrações, esse pessoal vazio, frio, sem esperança, por conta desse cenário de pós-guerra. Então, é a história toda nisso. Lá pro final, no encaminhamento final, acontece uma coisa, pelo menos. Um homem do governo consegue sequestrar a Boss. E aí a trupe fica naquela dúvida de como reagir. Eles resgatam a Boss dos homens do governo ou eles tocam o circo adiante sem a Boss?
Então, é o único acontecimento que tem na história, o resto, todo o livro é tratado sobre as pessoas ali, a trupe do circo. E assim, gente, eu achei extremamente raso. Além de eu ficar na expectativa o livro todo, esperando que acontecesse alguma coisa, eu fiquei na expectativa também de que uma hora fosse se aprofundar na trama, que fosse se aprofundar nos personagens, e isso não acontece. A gente tem pinceladas de quem eles são, de como aquelas máquinas funcionam, a gente não tem aprofundamento nenhum na história, é tudo tratado de uma maneira extremamente superficial, pessoal. É um livro raso. Tá, gente? Falar bem sinceramente para vocês, eu achei uma leitura rasa, tá? Enfim, né? Eu vou ler aqui duas passagens para vocês, que isso daqui me incomodou um pouco também, porque o livro todo tem passagens desse tipo. Então, nesse vai e volta do presente, do passado, né? O George faz alguns comentários do tipo... Aí é entre parênteses, né? Boss, deixa eu ver aqui. Eles estavam discutindo, tá? Eles estão sempre discutindo no circo, tá, pessoal? Aí ele vai fazer um comentário assim: Boss também não olhou para Bird durante todo aquele tempo, e eu deveria ter sabido na época que ela havia visto na tenda que assustou, mas eu era jovem. Você ignora muitos avisos quando é jovem. Então ele cria um suspense assim durante o tempo todo, que no fim, se ele revelou o que é esse comentário que ele fez, eu já nem me lembrava, porque isso está no começo do livro. Então é tudo assim: eu deveria saber, eu deveria imaginar, porque quando eu era jovem eu pensava assim e eu não deveria pensar assim, tá, mas por quê? Sabe? E sinceramente, pessoal, eu acho que isso nem foi explicado no livro. Se foi lá pro meio, pro final, onde tu já até esqueceu, tá? Aí tem outro comentário assim, dessa mesma natureza. Eu deveria saber como é quando as pessoas brigam por algo precioso. Isso com certeza eu deveria saber. Sério, gente, tem um monte de comentário assim no livro. Fala sério! É mais ou menos isso então, tá, gente? E além de ser uma época imprecisa, os próprios personagens não têm noção do tempo. Então eles nem sabem mais que idade eles têm, eles também não sabem há quanto tempo eles estão no circo. Parece que são décadas e décadas e décadas, e a gente também não sabe se a Boss é mortal, imortal, o que ela é, porque ela também está há muitos anos com esse circo. Então é uma época imprecisa, eles não têm a noção do tempo também, por ser esse meio homem, meio máquina. Então eu acredito que eles sejam meio que imortais, né? Dependem da manutenção da Boss, então ela tem uma oficina que ela faz a manutenção desse pessoal todo. E é mais ou menos essa história, tá, gente? Então é um livro assim que, na minha opinião, é lindo, maravilhoso, tinha tudo para ser uma coisa assim diferente, mas eu não gostei. Eu achei raso, eu achei monótono, não criei vínculo, não criei conexão com nenhum personagem, porque não tem aprofundamento da personalidade de cada um. A gente só tem aqueles fatos que acontecem ali no circo de uma maneira rasa, então é sempre, estão brigando pelas asas, querem a asa, porque a fulana é temperamental, é uma mulher difícil e tal, mas a gente não pega aquele detalhe de pelo menos um ou outro personagem pra gente se conectar a eles. Nem mesmo a Boss, gente, a gente não sabe por que ela tem esse dom, da onde surgiu esse dom, porque aparentemente ela era uma mulher comum e normal, que cantava, né, num teatro, numa ópera, e surgiu do nada e começou a fazer humanos meio homens, meio máquinas. Tá, pessoal? Eu sou sincera com vocês sabem que eu não puxo saco de ninguém, nem de editora nenhuma, então eu vi muita gente reclamando desse livro aqui, leitores comuns e normais, digamos assim, que não são booktubers, tá? Dizendo que acharam o livro raso também, que perderam tempo lendo, enfim, né, pessoal? Cada um, né? Essa é a minha opinião, tá, gente? Então, assim, eu acho que a nota que eu dei pra ele no Scooby foi 2.
Infelizmente, pessoal, eu fiquei na expectativa o tempo todo e as minhas expectativas não foram satisfeitas. Faz parte, né, gente? Tá, pessoal? É isso aí, então. Se inscrevam no canal, quem não é inscrito. Tá rolando sorteio, tem um vídeo aqui sobre sorteio de vários livros aqui que eu mostro nesse vídeo. Super fácil de participar, sem enrolação, papo reto. E é isso, deixa o like de vocês e coloquem aí nos comentários quem leu esse livro aqui. O que vocês acharam? Vocês gostaram ou não gostaram? Tá bom, gente? Até o próximo vídeo.